que eu nunca contei, e é uma história relativamente recente. Ah, sim, um ano. Eu me lembro da data, outubro de 2024. Eu comecei a ter um sonho recorrente. No sonho, eu estava em uma espécie de colégio, instituto. Não sei definir muito bem como era o lugar, mas tinha a impressão de que era um instituto ou um colégio grande e antigo. Era de dia e eu estava em um desses corredores, mas não havia alunos, tudo estava vazio e eu ia caminhando por esse corredor. Lembro de ver as lajotas, era como uma escola antiga. Uma tarde de outono, porque lembro que eu estava vestido com roupas quentes, com aquele sol de outono que não tem tanta força. Eu caminhava pelo corredor. Todas as salas estavam vazias, mas os materiais das crianças ainda estavam lá. À medida que eu avançava, comecei a ficar desesperado porque estava sozinho. O sonho se repetia. Sempre sonhava que alguém me chamava em uma sala de aula. E eu entrava naquela sala de aula e tinha um senhor mais velho, que me chamava. Quando eu me aproximava daquele homem, eu percebia que aquele homem estava morto. Não sei explicar como percebia que ele estava morto, mas eu percebia que era um espírito que estava falando comigo, e aquele homem sempre me dizia a mesma coisa. Hector me dizia: diga para minha filha que ela chegue bem. Hector, peça para minha filha chegar bem. Eu fiz uma imagem com inteligência artificial, parecida com a lembrança do sonho. Mas imaginem algo assim. O cara me mostrava um porta-retrato de uma mulher ruiva e me dizia: diga para minha filha. E me mostrava a foto da filha. Avise minha filha para chegar bem. E ele me mostrava a foto, assim como essa imagem que estou mostrando para vocês. Eu ficava surpreso porque queria perguntar como ele se chamava ou como se chamava a filha. E a minha voz não saía. No meu caso, não poder falar é o pior que pode fazer comigo. Queria perguntar por que não conseguia falar no sonho, minha voz não saía. Queria saber como você se chama e sua filha. O que eu lembro perfeitamente é o rosto do cara e o rosto da foto no porta-retrato me acordava. Eu sonhei isso pelo menos 5 vezes das que eu lembro, talvez eu tenha sonhado mais vezes e não me lembro. Lembro de ao menos 5 vezes ter sonhado com isso. Dizer para minha filha que cheguei bem e eu não podia perguntar como você se chama, nem como se chama sua filha. Mas eu memorizei o rosto da foto. Sim, eu memorizei perfeitamente. E eu poderia até... Bom, eu não sei desenhar ou fazer um retrato, mas eu poderia descrever tudo para que alguém fizesse. Bem, numa dessas noites, o homem continua falando comigo como se lesse meus pensamentos. Eu não conseguia falar, na minha mente era: como você se chama? Eu queria saber o nome dele. E o cara me diz para avisar a filha dele. Me mostra a foto, que cheguei bem. Sou Ernesto, ele me diz e eu acordo. E não sei porquê. Da última vez que o cara me disse o nome dele, comecei a ter a sensação de que conhecia a mulher, do quadro. A foto no porta-retrato não era um desenho. Eu conheço essa mulher, digo, mas de onde? Como faço para dizer a ela que o pai dela, Ernesto, chegou bem? Quem é essa mulher? Olhem, não consigo explicar, mas foi como uma certeza inexplicável. Decidi falar e contar isso para um dos seguranças do meu prédio. E contei para ele. Ele é ouvinte da Pop, então não ia se assustar e ia acreditar em mim. Quando eu dissesse isso para ele, eu digo para ele: sabe que estou sonhando com um cara?
Então ele me diz para avisar a filha que ele chegou bem e que se chama Ernesto. Espera, ele me pergunta como era a filha. Ele não me disse o nome, mas me mostra um porta-retrato com uma garota e eu descrevo tudo para ele e digo que ela era ruiva. Ele me diz, espera porque a vizinha da Torre 2 e me fala o nome dela, que eu não vou dizer aqui, porque essa pessoa me segue. E além disso, ele me permite contar a história, mas sem dar muitos detalhes, ele diz, olha, a vizinha da Torre 2, vou inventar um nome. Jessica perdeu o pai dela há alguns meses. Eu comecei a sonhar com isso em outubro, vamos dizer que era final de outubro, o momento em que eu falo com ele. E o homem tinha morrido em agosto, lembro perfeitamente que ele tinha morrido. Dia da Pachamama, 1º de agosto, diz Jéssica, a vizinha da Torre 2, que é ruiva. Ela está muito triste porque perdeu o pai em 1º de agosto. E o pai se chamava Ernesto, um homem que vinha aqui com muita frequência. Quando ele me descreveu, era exatamente como eu sonhava. E quando ele me fala sobre a Jéssica, eu moro em um condomínio onde há 3 torres e somos muitas pessoas. Realmente eu não tenho registro de todos os rostos das pessoas que moram aqui. Fiquei na dúvida. Será que sonho com o pai dessa garota? Pergunto onde ela mora, dizem que é na Torre 2 e me informam o apartamento. Eu tenho acesso à Torre 2 do lugar onde eu moro. Porque em algum momento hoje eu moro na Torre 3 desse condomínio, mas eu já morei na Torre 2. Quando eu estava em outro relacionamento, morávamos juntos em outra torre, então tenho uma chave de acesso para lá. E eu não consegui me conter. E fui tocar a campainha dela. E numa tarde do final de outubro do ano passado, fui tocar a campainha do apartamento dela. Essa garota saiu e realmente era a do porta-retrato que eu já tinha visto várias vezes na piscina. Eu a encontrava no parque, mas nunca prestei atenção nela e nunca falei com ela. Obviamente ela se chamava assim, mas não era esse o nome. E eu disse, preciso te contar uma coisa, mas não sei como você vai reagir. A Magrela me conhece, mas não pelo paranormal, e sim do canal 26. Explico pra ela, faço um programa assim... E eu sonhei com alguém que para mim é o seu pai, que me disse para te falar que chegou bem. Imediatamente a garota começou a chorar, me abraçou. Bom, hoje somos, não digo amigos, mas conversamos com bastante frequência. E ela me disse, você sabe qual foi a última coisa que pedi antes de fechar o caixão? Que naquele momento em que fecharam o caixão no velório, eu comecei a chorar e pedi para ele. Eu segurei o corpo do meu pai e pedi, por favor, que ele me desse um sinal se tivesse chegado bem, porque esse era o nosso código. Toda vez que eu saía, mesmo já morando sozinha há muitos anos, ele me perguntava, chegou bem? E o mesmo ao contrário. E quando ele me disse isso e quando a vi, era a garota da moldura da foto. Quer dizer, não. Não me resta outra opção a não ser acreditar que, através dos sonhos, os desencarnados nos mandam mensagens. Se confirmou algo que eu já sabia pelo programa, que, em geral, eles não aparecem para a pessoa que está em pleno luto, porque seria um choque terrível. Eles aparecem para um terceiro que não tem ligação emocional com a pessoa falecida.